Antes de mais nada, é importante entender que a Casa 40 é uma casa conceito, onde nós vamos explorar o conceito arquitetônico e toda a identidade do escritório ERI Projetos. Mas também é importante vocês entenderem que nós escolhemos o terreno e toda a implantação do projeto em um local existente. O que isso significa? O projeto, sim, ele acontece dentro de algo que é existente, com dados reais, com dados técnicos, com levantamentos topográficos, com entendimento de entorno, com entendimento de projeto. E nós selecionamos o terreno em Analândia. Acho que vocês devem conhecer o residencial Cuscoville. E nós escolhemos ali exatamente por conta da paisagem, por aquilo que a gente estava procurando, em trazer uma casa, um lar, onde tivesse um refúgio, com visadas e com contemplação da natureza, com contato com a natureza. Então o residencial Cuscoville fica dentro de Analândia, muito próximo do Morro do Cuscuzeiro e também de um outro morro, que eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês. Então nós selecionamos esse residencial, essa localidade, exatamente por conta da contemplação, contato com a natureza e principalmente o terreno dentro do residencial foi colocado numa posição em que nós acreditamos que seja mais facilitador para o morador dentro desse residencial. Se vocês repararem, a gente escolheu muito, além de um terreno, né? Nós escolhemos ali alguns terrenos para poder trabalhar dentro desse projeto. E esses terrenos, eles estão muito próximos da entrada, com acessos de facilidade ali da locomoção das vias também de dentro do condomínio. E se vocês repararem, ele está no pico mais alto do residencial. O que isso significa? Que dali a gente consegue ver toda a movimentação da cidade, consegue ver toda a movimentação do residencial e conseguimos ver também toda a paisagem, né? Toda a contemplação do Morro do Cuscuzeiro e de toda a parte de floresta que tem ali no entorno. Definindo então a posição do terreno em onde nós iríamos implantar a Casa 40, nós começamos então a analisar todo o solo e toda a topografia do terreno onde a gente iria implementar esse projeto. E se vocês observarem, há um grande declive, né? Em torno ali de 5,66 metros e 6 metros de declive, né? O que isso significa? O início do topo zero, né? O início de onde o terreno se inicia, até a parte mais baixa dele tem uma distância de 6 metros. Isso é uma grande declividade para um terreno. E além de tudo, tinha mais uma complexidade dentro desse terreno. Se vocês observarem, esse terreno ele tem uma declividade tanto para o lado da rua quanto para o lado da avenida. Então ele não é uma declividade reta, né, direcionada para uma orientação apenas. Ele tem uma declividade para os dois lados. Isso trouxe um pouco mais de complexidade. Mas como eu havia falado para vocês também no vídeo anterior, esse é um dos conceitos do trabalho do escritório e principalmente uma complexidade que eu adoro trabalhar e explorar dentro dos projetos, que é o quê? É realmente o entendimento de como que o terreno pode se conversar com o projeto, né? Então, se vocês forem observando daqui para frente, todo o projeto ele conversa com o terreno, ele respeita o solo. Isso traz essa complexidade no início do projeto, mas depois traz muito mais benefícios para quem vai habitar aquele espaço. Então, após o entendimento de localização do terreno, implantação do terreno, desenho de solo desse terreno, nós precisamos entender como que o clima vai influenciar diretamente dentro desse projeto. O que isso significa? Nós precisamos entender as condicionantes climáticas, tanto direcionamento de vento, direcionamento de nascente e poente de sol. E como nós podemos ver, a nascente de sol sempre é do lado leste e a poente do sol sempre do lado oeste. Então, para isso, nós posicionamos que toda a parte íntima da casa, ou seja, os dormitórios, os banheiros mais íntimos, os espaços mais fechados, vamos dizer assim, ficam para o lado leste. Porque nós sabemos que a nascente do sol do lado leste para o lado íntimo da casa traz muito mais benefícios para a saúde dos moradores. E colocamos então para o lado oeste toda a área social. Tá, mas Vitor, aí a área social não vai ficar muito quente porque é o sol da tarde? O que vai acontecer? Isso daí não vai ser benefício? Calma, a gente fez isso propositalmente. Por quê? Lembra quando a gente diz que a gente quer trazer contemplação, pertencimento à natureza e visual de visadas, né, para o Cuscuzeiro e para a mata ao lado? Então, o que a gente fez? A gente trabalhou exatamente com a área social para esse lado porque a gente tem esse visual. Mas também nós trabalhamos com algumas técnicas arquitetônicas que trazem essa proteção contra o sol. Mas também trouxemos, além de proteção, a gente trouxe um desenho muito interessante de luz e sombra. Esse jogo que traz realmente essa delicadeza, essa sutileza, esse pertencimento e também esse ar sofisticado de estética dentro do projeto. Certo, agora voltando para o terreno. Como que a gente solucionou toda essa topografia diferenciada com vários declives e direções de declives diferentes?
Confesso que tem algumas soluções arquitetônicas que eu queria muito colocar dentro desse projeto, então eu não economizei, eu coloquei todas que eu queria. O que eu coloquei, a gente trabalhou com talude, com platô, com gabião, muro de arrimo, e tudo isso tem dentro do projeto de uma forma bem distribuída, e vocês vão conseguir observar isso na prática. O porquê que a gente fez isso? Exatamente por aquilo que a gente vem comentando durante o vídeo, criar camadas visuais e dinâmicas de usos desse terreno, né? Então a gente consegue com isso trazer muito mais complexidade para o uso da família ali. Uma complexidade, mais que eu digo, não na parte de dificultar a vida desses moradores, mas sim de realmente ter sensações diferentes enquanto ele está caminhando dentro do terreno, enquanto ele está utilizando os espaços diferentes, e a gente vai ver isso na prática. Antes de ver isso na prática, eu quero fazer uma pausa e pedir desculpas para vocês. Eu tô ao ar livre e tá tendo muito vento por aqui. Então talvez esse vento atrapalhe um pouquinho na questão do som. Vou tentar corrigir isso na edição, mas enfim, gente, eu acho que dá pra ouvir bem. Eu vou aumentar o som, enfim, a gente vai dar um jeito. Falando sobre a prática agora de como que a gente resolveu as questões técnicas da topografia dentro do terreno. Inicialmente, eu quero começar de trás pra frente, então. Começando da parte de área de lazer. Se vocês observarem, dentro da piscina, da área gourmet, a gente trabalhou tudo ali com uma parte de um platô. Né? Então esse platô ele consegue ter acesso às outras camadas do terreno através de escadas e com muros de arrimo sustentando toda essa estrutura. Por quê? Nós queríamos colocar essa área de lazer um pouco mais alta, ou então quase no nível da casa, para que a gente realmente tivesse essa sensação de pertencimento, essa sensação de que a área de lazer e a área gourmet está abraçando a casa, convidando as pessoas para participar desse ambiente. Então, se vocês observarem também, agora já indo para a área principal da casa, o que nós fizemos? Nós trabalhamos também com um platô para essa casa na altura do terreno, mas nós não trabalhamos somente com um platô, nós trabalhamos com algumas declividades do terreno onde a gente coloca alguns taludes. Esses taludes estão ali propositalmente para realmente trazer essa setorização do externo para o interno. Então a pessoa olhando de fora já vê um talude, já vê uma dificuldade para acessar a casa, tem um paisagismo todo trabalhado ali na frente e também trabalha essa dificuldade. Quando a gente trabalha com o platô da casa principal, a gente faz um aterramento ali, não tem jeito, a gente precisou fazer um aterramento. Então a gente precisou também colocar o muro de arrimo como um sistema de estruturação. Eu gosto muito do muro de arrimo no gabião, porque ele dá essa estruturação para casa, ele traz essa estruturação excelente e também traz a questão estética. Traz aquilo que a gente vem comentando com vocês sobre essa questão de trazer a estética com a sensação do natural, com a sensação do toque. Então, se vocês olharem ali, você vai estar andando pela casa, você vai estar andando pelos níveis mais baixos do terreno e você vai estar vendo uma pedra, você vai estar vendo aquele toque, você vai estar vendo a questão natural daquilo tudo acontecendo. E não só trabalhamos com aterramento, como a gente trabalhou ao nosso favor o declive, que ficaria ali onde nós aterramos. Então nós aterramos uma parte principal da casa e a outra parte nós trabalhamos como um subsolo, vamos dizer assim, onde a gente vai ter acesso para a garagem, para o estacionamento do lar, para a área de serviço, para a área onde a gente quer esconder, vamos dizer assim. Mas não porque está escondido que precisa ser feio, uma prova são as imagens. Então a gente trabalhou exatamente com diferentes níveis para que a gente conseguisse ter essa dificuldade, essa complexidade, acessos do externo para o interno, mas que seja algo dinâmico e gostoso de quem ali dentro mora. Gente, não tem jeito, eu preciso reforçar. Eu gostaria que vocês realmente observassem durante as imagens que a gente está passando aqui no vídeo, como que a questão da estética e da topografia caminharam juntas. Como a topografia, quando estava complexa, quando a gente trabalhou ela de uma forma inteligente dentro do terreno, a gente conseguiu trazer uma questão estética muito mais interessante, conseguiu trazer mistério, conseguiu trazer um equilíbrio visual, conseguiu trazer explorar de forma bem dinâmica tudo isso. E como que a gente pode trabalhar, talvez, repartindo isso em algumas fatias? Como que a gente pode fazer isso? Olha, eu até anotei ali para pegar pra gente ver, só um minutinho. Então vamos lá. Se vocês observarem como que a gente trabalhou a topografia, a gente fez algumas divisões, como eu havia falado para vocês. Então a gente trabalhou a topografia da área social e de serviços. Então a gente consegue ter da área social uma conexão com a área de serviços. A gente consegue ter uma conexão da área social da casa com a área externa. E a gente consegue também ter uma ligação da área social com a área geral da casa. Isso tudo vai estar sendo mostrado nas imagens para ficar mais claro.
Mas o mais principal de tudo é que todo o terreno, todos os lados do terreno e toda a topografia do terreno tem, de forma geral, um acesso muito interessante com a contemplação, com o que está acontecendo externo ou interno da casa, a contemplação do que é bonito de arquitetura física, do que é paisagismo, do que é paisagem, do que é o Morro do Cuscuzeiro. Então, todo o terreno, toda a casa foi dividida de forma equilibrada para trazer esse equilíbrio, para trazer essa questão estética e essa conversa e esse diálogo com todos os pontos que são importantes para dentro do lar. De forma sucinta, o que eu quero trazer para vocês é a importância de como a gente pode trabalhar com a arquitetura e as sensações que os seres humanos precisam para ter uma saúde mental, física e social. Então, quando a gente traz essas sensações, esses declives, todas essas questões técnicas da arquitetura, trazendo também com o ambiente natural do entorno, é muito importante para que vocês entendam que são sensações que nós, da atualidade, estamos precisando e que nós estamos ignorando. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, né? A gente vai explorar um pouco mais sobre essas sensações, tudo isso dentro de uma única palavra, que vai ser o próximo vídeo, vocês vão entender certinho sobre tudo isso. Eu agradeço por vocês terem ficado por aqui, eu espero que vocês tenham gostado bastante, e é sobre isso, gente. Até o próximo vídeo, e eu quero saber, vocês continuam ouvindo comigo?